Vamos para a nossa aula de verbos agora, beleza? Muito importante, pessoal. Aula muito importante, beleza? Já aviso logo que essa aula é importantíssima. Então, verbo é toda palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, existem verbos que exprimem ação, existem verbos que exprimem estado e existem verbos que exprimem fenômenos da natureza. E eu vou dar um exemplo de cada aqui para você agora. Eu treinei ontem. O verbo treinar, né, exprime a ação de treinar. Por isso que a gente fala que esse verbo está exprimindo a ação, né, porque está exprimindo algo que eu estou fazendo, executando, beleza? Uma ação que eu estou elaborando, tá? Eu estou triste. O meu verbo estar não está exprimindo uma ação, ele está exprimindo um estado. De que maneira eu estou? Qual é o meu estado, certo? Qual que é a minha situação, tá? Então, o meu verbo ele pode ser usado para exprimir um estado, como vocês estão vendo. Né? Um fenômeno da natureza, por exemplo. O verbo ele pode ser usado para exprimir um fenômeno da natureza. Nevou intensamente no Canadá. Então, o meu verbo nevar, né? O ato de nevar, precipitar neve, certo? Então, o meu verbo ele também pode ser usado para expressar um fenômeno da natureza. Tá vendo? Eu acabei de dar um exemplo de cada situação, dele expressando a ação, dele expressando o estado e dele expressando o fenômeno da natureza, tá bom? Como é que são classificados os meus verbos? E aí vem, os meus verbos, eles podem ser classificados, né? Eles recebem algumas classificações transitivos, intransitivos, impessoais e assim por diante. A gente vai ver cada um deles. Começando pelos verbos transitivos. O que são verbos transitivos? Pessoal, verbos transitivos são aqueles verbos que precisam da ajuda de alguém para existir. Ponto. Tá? São verbos que precisam da ajuda de alguém para existir, ou seja, são verbos que por si só não têm sentido completo. Beleza? Falam de ações que interferem na realidade de alguém, de alguma coisa ou de algum lugar. Calma, a gente vai bater os exemplos e você vai ver. Eu comprei. Se eu chegar para você agora e disser, meu amigo, eu comprei. Você vai me perguntar, tá bom, mas você comprou o quê? Tá vendo? O verbo comprar por si só não consegue ter sentido completo. Eu sou obrigado a dizer o que foi que eu comprei. Um sofá novo para a minha sala. Tá vendo? Olha outra situação aqui, ó, o verbo precisar. Eu preciso. Tá bom, você precisa do quê, amigo? Preciso de ajuda com o dever de casa. Tá certo? Então, o verbo comprar e o verbo precisar, os dois, certo, precisam de ajuda para terem um sentido completo. Vocês estão entendendo? Pois é. Qual que é a grande diferença do verbo comprar para o verbo precisar? Vocês entenderam? Então, os dois precisam de ajuda para terem sentido completo. Quando o verbo tem essa condição de precisar de ajuda para ter um sentido completo, né, ajuda para poder existir, a gente fala que são verbos transitivos. Então, o meu verbo comprar é um verbo transitivo. O meu verbo precisar é um verbo transitivo. Beleza? E qual que é a diferença do verbo comprar para o verbo precisar? Senhores, é a preposição, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falar assim, ó, eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa. Concorda comigo? Alguma coisa. Eu precisei usar a preposição? Não, não precisei usar a preposição. O meu verbo aqui embaixo, o verbo precisar, eu vou ter que usar a preposição. Quer ver? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Vocês estão vendo? De alguma coisa. Então, o que, que acontece? Os verbos que precisam de uma preposição para terem sentido completo, né? Esses verbos são chamados de verbos transitivos indiretos. Então, o meu verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Você lembra das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Vocês estão entendendo? Então, o meu verbo precisar necessita de uma preposição, tá bom? Para poder completar o seu sentido. O meu verbo comprar não precisa. Quem compra, compra alguma coisa, mas quem precisa, precisa de alguma coisa. A gente sempre usa essa expressão, né? Alguma coisa, de alguma coisa, tá? Porque ajuda a gente a identificar se o verbo ele é transitivo direto ou indireto. E falando em transitividade direta, o verbo de cima, o verbo comprar, ele usa a preposição? Não, ele não usa a preposição. Quando o verbo não usa a preposição para ter seu sentido completo, a gente fala que ele é um verbo transitivo
direto, entenderam? Então, meu verbo precisar, verbo transitivo indireto, porque usa a preposição. Olha a minha preposição de aqui, ó, tá? O verbo comprar é um verbo transitivo direto, beleza? Olha só, a expressão que está completando o sentido do verbo também recebe um nome. Então, no caso do verbo comprar, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. A expressão que está completando o sentido do verbo comprar, a gente chama de objeto direto. Entenderam? Entenderam, pessoal? Então, o que acontece? O verbo precisar é transitivo indireto. A expressão que está completando o sentido do verbo precisar, a gente chama de objeto indireto. Não é difícil. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Tá bom, pessoal? Bom, existem alguns verbos que eles podem exercer mais de uma transitividade ao mesmo tempo. Ou seja, existem verbos que podem pedir objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. E eu peguei alguns verbos aqui, ó, que podem pedir as duas transitividades para você, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Olha lá. Eu paguei. Quem paga, paga alguma coisa. As compras, tá vendo? Então, as compras, objeto direto. Só que olha só, com o cartão. Com é uma preposição, lembra? A ante, após, até, com, contra de desde entre. Então, com é uma preposição, certo? Com é uma preposição. Com o cartão, está completando o sentido de pagar. Está dando um sentido mais completo ao verbo pagar. Concorda comigo? Pois é. Se ele está completando o sentido de pagar, pessoal, e possui uma preposição, ele é objeto indireto. Mas, Bruno, o verbo pagar já tem um complemento, que é o objeto direto. Ok, mas ele também está usando um objeto indireto para completar o seu sentido. E eu sei que é objeto indireto porque tem preposição, minha preposição com. Nesse caso, a gente fala que o verbo, quando ele pede as duas transitividades, ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Ele recebe esse nome, verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Eu dei, quem dá alguma coisa, o que você deu? Dinheiro. Dinheiro, objeto direto. Aos meus filhos. Opa, tem um objeto indireto aqui, tá certo? Porque quem dá, dá alguma coisa a alguém, tá vendo? Então o verbo dar é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, beleza? Então aos, não sei se você lembra, é a mais artigo definido os. Beleza? Se você não lembra disso, volte lá na aula de artigos, tá? Quando eu falo na parte de preposição, eu também bato essa contração, aos. Tá, pessoal? Então, quem dá alguma coisa, o quê? Dinheiro, objeto direto. Aos meus filhos. A, preposição. Meus filhos está completando o sentido do verbo dar, portanto, aos meus filhos é objeto indireto. O meu verbo dar é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? Verbos intransitivos. Os meus verbos intransitivos são aqueles que não precisam da ajuda de ninguém para terem sentido completo, certo? E eles falam de ações que interferem apenas na pessoa que está executando a ação. Olha só o que isso quer dizer. No caso do meu verbo transitivo aqui em cima, ó, eu paguei as compras. Senhores, quando eu pago as compras, eu estou interferindo na realidade das compras, porque agora as compras elas têm uma realidade, elas foram pagas, entenderam? Eu alterei a realidade de compras, tá certo? Quando eu falo que eu dei o dinheiro, a realidade da palavrinha dinheiro, certo? Ela se alterou, porque o dinheiro agora ele foi dado. Ele é dado, não é um dinheiro possuído, é um dinheiro dado. Deixou de ser possuído para ser um dinheiro dado. Ou seja, eu alterei a realidade do dinheiro. Ali em cima eu alterei a realidade das compras, tá certo? Os meus verbos intransitivos isso não acontece. Eu vou interferir apenas na minha realidade, certo? Só interfere apenas na realidade de quem está executando a ação. Então, quando eu falo assim, ó, eu fui nadar. Tá bom, você foi nadar, tá vendo? Você não interfere na realidade de ninguém, de nada, você foi nadar. Na sua própria realidade você está interferindo. Eu estou voando. Beleza, parabéns, você está voando. Sair para andar. Poxa, que legal, problema seu. Senhores, olha só, sair para andar exige alguma coisa para ter sentido completo?
Não, eu posso muito bem escrever assim, ó, sair para andar na rua. Só que na rua não é complemento verbal, não está completando o sentido do verbo andar. É um advérbio de lugar, ou seja, é uma informação desnecessária. Se eu falar para você que eu saí para andar, você vai entender o que eu quis dizer, que eu saí para andar. Agora aqui atrás, ó, não. Quando eu falo assim, eu dei, eu sou obrigado a dizer o que foi que eu dei, senão não vai ter sentido. Os meus verbos intransitivos, não, eu posso muito bem falar só o verbo que você vai entender o recado. Entendeu? Entendeu, pessoal? Então, quando eu falo assim, eu dei. Dei o quê, Bruno? Dei dinheiro. Agora, quando eu falo sair para andar. Ok, Brasil, certo? Não preciso ficar completando o sentido. Você consegue entender a ideia. Os meus verbos intransitivos podem ser adormecer, andar, brincar, cair, certo? Chegar, chorar, voltar, comparecer, certo? Existem vários verbos intransitivos. Esses aqui são apenas alguns, tá bom? E como é que eu faço para decorar verbo intransitivo? Eu não estou falando para você sentar na sua cama antes de dormir e ficar lendo um monte de verbo intransitivo, gravando. Não, não acho que seja o caso, não. Vai você pela prática, né? Pega alguns verbos intransitivos, vai fazendo orações com ele para gravar. Crie orações com realidades próximas do que você faz no seu dia a dia, tá certo? Grave eles pela prática mesmo, não fica gravando assim porque você vai esquecer. Mas é importante saber quais são os verbos intransitivos. Infelizmente, tem que ter isso na cabeça, tá bom? Verbos impessoais. Os verbos impessoais falam de ações involuntárias, tá certo? E esses verbos são escritos na terceira pessoa do singular. São verbos que a gente fala que não tem sujeito, não tem objeto, certo? São verbos que acontecem porque acontecem, não dependem de mim. Então lá em cima nos verbos intransitivos, eu fui nadar, depende de mim para acontecer. Para nadar, eu tenho que estar nadando, concorda? Pois é, os meus verbos impessoais são diferentes, porque as coisas acontecem sem depender de mim, verbos impessoais. Então, por exemplo, choveu. Choveu. Chover acontece, é algo que depende de mim para acontecer? Não é. Mesmo que eu faça a dança da chuva, me vista de cacique e vá fazer a dança da chuva, negão, chover não vai depender de mim, certo? Verbo impessoal. Está anoitecendo, também não depende de mim, tá? Para anoitecer não depende de mim, certo? Eu não sou Deus para fazer a coisa parar de anoitecer. Então, verbo impessoal. Anoitecer, verbo impessoal, tá? Mateus nasceu. Para nascer, por incrível que pareça, nascer não depende de nós. Quando você era um feto na barriga da sua mãe, nascer não dependia de você, mas de uma série de fatores, tá certo? Uma série de fatores que foram para determinar qual o momento do seu nascituro, entenderam? Beleza, agora aqui ó, eu grifei algumas palavrinhas em azul porque eu não quero que você confunda, né? Tem gente que erra isso aqui e eu não gosto de ver as pessoas errando nisso aqui. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, choveu hoje. Hoje você pode até dizer que está ajudando a complementar o sentido do verbo. Beleza. Agora eu te pergunto, esse hoje é objeto direto? Não, pessoal, esse hoje não é objeto direto. Por quê? Porque o meu verbo impessoal não tem esse negócio de objeto direto, objeto indireto, isso não existe. Beleza? O meu verbo impessoal não tem esse negócio de objeto direto, objeto indireto, tá? Esse hoje aqui é advérbio de lugar, está fazendo papel de perdão, advérbio de lugar não, advérbio de tempo, está fazendo papel de adjunto adverbial. Aqui também, ó, está anoitecendo aqui, agora sim, está anoitecendo aqui. Aqui é advérbio de lugar, está fazendo papel de adjunto adverbial. Bruno, eu não lembro de adjunto adverbial, é porque a gente ainda não estudou, a gente vai ver isso nas próximas aulas, na aula de termos acessórios, tá? Depois não esquece de dar uma passadinha lá para assistir, tá bom? Então, não se esqueça, essas expressões que aparecem depois dos verbos impessoais não são objeto direto e objeto indireto, tá? Não confunda, beleza? O verbo haver, ele também pode ser impessoal, certo? Quando ele expressar a ideia de existir, acontecer, realizar, né? Realizar-se, né? No caso, quando ele indicar um tempo que se passou, mas assim, melhor a gente ter sempre um exemplo na cabeça do que a regrinha propriamente dita, né? Vamos lá. Havia poucas pessoas na sala. O verbo haver, no sentido de existir, ele vira um verbo impessoal, tá bom? Havia poucas pessoas na sala. Havia, existia poucas pessoas na sala. Então, quando ele
tiver o sentido de existir, ele vira verbo impessoal. Inclusive, um detalhe aqui que eu preciso corrigir algumas pessoas às vezes, tá? Você não pode falar assim, ó, haviam poucas pessoas na sala. Haviam não pode falar, porque o meu verbo haver, quando ele vai quando ele se torna um verbo impessoal, ele tem que ficar no singular, certo? Sério, Bruno? O meu verbo haver, ele tem que ficar no singular. Então esse negócio de falar assim, ó, haviam poucas pessoas na sala, tá errado, tá certo? Popularmente as pessoas falam, mas tá errado. O verbo haver, quando ele expressa algo que existe, ele fica no singular. Vamos lá, tá? Não só quando ele expressa algo que existe, mas quando na situação de impessoalidade completa, né? Então existir, acontecer, realizar, se indicar tempo passado. Em todas as situações ele tem que ficar no singular, tá, pessoal? Não esquece. Todas as situações que eu vou bater aqui agora, ele tem que estar no singular. Houve protestos na rua. Houve no sentido de acontecer, né? Aconteceram protestos na rua. Eu não posso falar assim, ó, houveram protestos na rua. Tá errado. O meu verbo haver tem que ficar no singular, porque no sentido de acontecer, ele virou verbo impessoal, beleza? Haverá reuniões nos próximos meses. Haverá no sentido de se realizar, né? As reuniões vão se realizar nos próximos meses. Então, singular também, tá? Verbo impessoal. Morei em São Paulo há muitos anos. Faz muitos anos. Então, na indicação de tempo, o meu verbo haver fica no singular, porque ele é um verbo impessoal, tá bom, pessoal? Ele se torna um verbo impessoal e fica no singular, não se esqueçam disso, tá bom? Verbos que expressam tempo, quando eles expressam tempo, eles passam a ser chamados de verbos impessoais. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Faz 20 anos que eu me formei. Faz, né, o verbo fazer, melhor dizendo, ele é um verbo transitivo direto. Ele é basicamente usado como verbo transitivo direto, porque quem faz alguma coisa. Mas quando a gente usar esse verbo fazer para expressar tempo, ele deixa de ser chamado de verbo transitivo direto para ser chamado de verbo impessoal, tá certo? Não só ele, ó, aqui embaixo, o verbo ser, tá? Era primavera quando a conheci, beleza? Então, era primavera quando a conheci, era o verbo ser, ele passa a ser chamado de verbo impessoal, beleza? São 8 horas. Então o verbo ser agora expressando horário, beleza? Quando ele estiver expressando horário, tá? Tempo, né? Tempo em forma de hora, tá? Ele também é chamado de verbo impessoal, certo? Mesmo que expresse um tempo passado ou tempo em forma de hora, não interessa, tá? Expressando o tempo, esses verbos passam, seja quais forem os verbos. Se eles estiverem expressando o tempo, eles têm que ser chamados de verbos impessoais. Não interessa se é tempo passado, né? Ou se é tempo hora de relógio. Não interessa. Expressou tempo, passou a ser chamado de impessoal. Beleza? Vamos lá. Verbos que expressam fenômenos naturais também são chamados de verbos impessoais. Né? Isso aí a gente já falou. Então, nevou no Rio Grande do Sul, choveu a manhã inteira, amanheceu frio hoje. Então, esses verbos que expressam fenômenos naturais, né? Anoitecer, trovejar, gear, ventar, relampejar, nublar, ensolarar, fenômenos naturais, eles são chamados de impessoais. Lembrando aquela situação que eu expliquei, né? Vamos voltar lá para eu mostrar para vocês. Aqui, ó, choveu hoje. Hoje está fazendo papel de adjunto adverbial, certo? Se ele está fazendo papel de adjunto adverbial, você não pode falar que ele é objeto direto. Vamos voltar lá onde a gente parou. Por que eu estou falando isso aqui, ó? Porque tem gente que vai olhar isso aqui, ó, nevou no Rio Grande do Sul, e vai falar que no Rio Grande do Sul é objeto direto do verbo nevar, mas não é, porque verbos que expressam fenômenos naturais são chamados de verbos impessoais, beleza? Ou seja, no Rio Grande do Sul está fazendo papel de adjunto adverbial, de lugar no caso, né? A gente vai ver em termos acessórios, na aula de termos acessórios. Então, no Rio Grande do Sul não é objeto direto, não é objeto indireto, não é nada disso, porque verbo impessoal não tem esse negócio, beleza? Vamos lá. Os verbos, né, que expressam fenômenos naturais, eles podem, né, não só os que expressam fenômenos naturais, mas o verbo haver também, enfim, esses verbos impessoais no geral, eles vão continuar sendo chamados de impessoais, mesmo quando estiverem acompanhados de auxiliares. Quando eu falo assim, ó,
deve haver poucas vagas disponíveis, certo? A gente viu que o verbo haver, no sentido de acontecer, realizar, enfim, ele fica impessoal, lembra? Pois é. E se eu colocar atrás desse verbo impessoal uma outra palavrinha? Não tem problema, ele vai continuar impessoal, tá certo? Então, meu verbo haver, ele continua sendo impessoal, mesmo que eu coloque um outro verbo atrás dele ali para fazer papel de auxiliar. Então, deve haver poucas vagas disponíveis. Deve existir poucas vagas disponíveis, tá? E olha só, inclusive eu vou aproveitar este momento para explicar que devem haver poucas vagas disponíveis está errado. Se o meu verbo haver, ele é obrigado a ser impessoal, né? Se ele é obrigado a ficar no singular, como eu já expliquei, o verbo auxiliar dele também vai ficar no singular, pessoal. Tá bom? Então deve haver singular. Nada de devem haver, porque o meu verbo haver a gente viu que ele é obrigado a ser impessoal, é obrigado a ficar no singular, portanto o auxiliar dele tem que ficar no singular. Ou seja, se apresentou para jogar, vai jogar junto, negão. Se apresentou para festa, vai ter que andar em todos os brinquedos, beleza? Então deve haver, singular também, porque o meu verbo haver é impessoal, fica no singular. Vai fazer, tá? Fazer no sentido de tempo, enfim, então vai fazer, né, no sentido de tempo, senhores, mesmo quando ele tiver um auxiliar, parabéns, ele não vai deixar de ser impessoal, tá bom? O que eu quero chegar? Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Esses verbos que a gente chama de verbos impessoais, mesmo com auxiliares do lado, eles não deixam de ser impessoais, tá? Ó, vai chover muito hoje. Se eu falar aqui, ó, choveu muito hoje. Chover, fenômeno natural, verbo impessoal. Beleza, pessoal. Se eu colocar um vai chover, ele vai continuar sendo impessoal, tá certo? Até aí tudo bem? Ok, vamos seguir. Verbos de ligação. Então, os meus verbos de ligação, eles falam de uma característica do sujeito, né? Um estado do sujeito. Como a gente viu lá no começo da nossa aula, lembra? No começo da nossa aula, que a gente viu lá. Pois bem, os meus verbos de ligação, eu estou triste, certo? Eu estou triste, foi o exemplo que eu tinha dado. Então, eu estou triste, exprime um estado. Pois é, o verbo estar, ele é um verbo de ligação. Tá? Ele faz papel de verbo de ligação. O que que acontece? Os verbos de ligação eles não estão na oração para indicar ação, como eu expliquei lá no começo. Eles estão na oração para explicar um estado, né? Uma situação momentânea minha, tá certo? Então vamos lá. Eu estou exausto, certo? Eu, o sujeito, estou é o verbo, exausto está expressando uma característica minha, certo? Está expressando um estado meu, certo? E, portanto, o meu verbo estar, ele é chamado de verbo de ligação, porque ele está unindo uma característica do sujeito ao sujeito. Entenderam? Vamos ver mais exemplos aqui. Ó. Seu pai parece nervoso. Parece passou a ser verbo de ligação porque está unindo uma característica ao sujeito. O sujeito é pai, concorda comigo? Seu pai. Então, senhores, pai ele tem uma característica, que é a de ser um homem nervoso. O verbo que está unindo o pai à sua característica é um verbo de ligação. Vocês estão entendendo? É o verbo parecer. Quem parece, parece alguma coisa. Não, nada disso. Verbo de ligação, porque está unindo uma característica ao seu possuidor, tá? Ele ficou feliz, certo? Essa pessoa é uma pessoa feliz, concorda? Ela está feliz. Se ela está feliz, senhores, o verbo que está fazendo a conexão da pessoa com a sua característica, ele é chamado de verbo de ligação, certo? O verbo ficar sendo usado como verbo de ligação. Eu ando cansado, o verbo andar, certo? Quando a gente fala assim, eu saí para andar, a gente viu que era um verbo intransitivo, beleza. Mas eu ando cansado aqui está sendo usado para unir uma característica com o dono dessa característica, concorda? Então andar, agora o meu verbo passou a ser chamado de verbo de ligação. Se eu sair para andar é verbo intransitivo, quando eu falo assim, eu ando cansado, ando virou verbo de ligação. Por quê? Porque eu estou unindo uma característica ao dono dessa característica, entenderam? Você continua divertidíssima. É a mesma situação, né? Estou unindo a característica ao dono dessa característica. Continua verbo de ligação, tá? Ele se tornou mal, certo? Tornar-se, né? O verbo tornar-se, certo? Está unido uma característica ao dono dessa característica,
tá bom? E já adianto logo, vou aproveitar que a gente está falando de maldade, para poder citar um erro que algumas pessoas cometem, tá? Pessoal, mal, qual que é o inverso de mal? Com U, é bom. Qual que é o inverso de mal com L? É bem. Quando eu falar assim, ó, eu estou passando mal, mal é mal com L, certo? Quando eu estiver passando mal, estiver com diarreia, estou passando mal, é mal com L. Lembra, a diarreia é mal com L, tá? E qual que é o contrário de mal com L? É bem. Eu estou passando bem, certo? Eu estou passando mal com L, entenderam? Mal com U é uma pessoa má, uma pessoa ruim, tá? E qual que é o inverso da pessoa má? É uma pessoa boa, tá? Um sujeito bom, certo? O inverso de mal com U é bom, tá bom? Não confunda, tá? Não confunda. Eu sou bom, eu sou mal, né? Mal com U, entendeu? Eu estou passando mal com L, estou passando mal, estou com diarreia, certo? Estou passando bem, tá? Todas as vezes que você puder trocar pela palavrinha bem, é porque o certo é mal com L. Todas as vezes que você puder trocar pela palavrinha bom, é porque é mal com U, beleza? E aqui, antes da gente continuar a nossa aula, eu queria só bater um negócio interessante. Eu falei para vocês que o meu verbo de ligação, ele conecta a minha característica com o dono dessa característica, lembram? Pois é. O que acontece? Se o meu verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto, a gente fala que essa característica, né, que o meu verbo de ligação está juntando ao seu dono, essa característica se chama predicativo do sujeito, tá certo? Então tudo isso que a gente viu até agora é predicativo do sujeito. Vocês estão entendendo? Essa característica que pertence a alguém se chama predicativo do sujeito. Não é objeto direto, tá certo? Não é objeto direto. O objeto direto, objeto indireto são para verbos transitivos, tá certo? Então o meu verbo de ligação, isso aqui que a gente usa, né? Exausto, nervoso, feliz, cansado, a gente chama de predicativo do sujeito, porque é, é uma característica, né, que está sendo atrelada ao sujeito, entenderam? E eu tenho um verbo de ligação para fazer essa conexão, tá, pessoal? Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cara olha e fala assim, eu estou exausto. Quem está alguma coisa. Então, exausto é objeto direto. Negativo, tá? Negativo. Exausto é a característica de alguém. Tudo bem? Completamente diferente de eu falar que eu comprei, sei lá, eu comprei flores. Quem compra, compra alguma coisa. Verdade, beleza. Mas quem está predicativo do sujeito, tá? O que vier depois é predicativo do sujeito. Beleza, pessoal? Antes da gente partir para a parte de conjugação verbal, né? Da gente ficar conjugando os verbos, enfim, eu queria bater alguns conceitos sobre verbos que são importantes. Primeira questão, né? O primeiro conceito que eu quero bater com vocês é o conceito de voz verbal. Então eu tenho três vozes possíveis: a voz ativa, a voz reflexiva e a voz passiva, certo? Ativa, reflexiva e passiva. Como é que funciona isso? Então, a voz ativa é quando o meu verbo exprime uma ação que eu executo e recai na realidade de outra pessoa, certo? Ou de algum outro objeto, tudo bem? Então, eu executo a ação e recai sobre a realidade de outro ser. Por exemplo, Mateus escreveu um livro. Mateus escreveu um livro, certo? Então, Mateus executou a ação de escrever, certo? E essa ação de escrever recaiu sobre o livro, entendeu? Que passou a ser um livro escrito, beleza? Vamos lá, voz reflexiva. A voz reflexiva, eu também executo uma ação. A diferença é que agora, essa ação, ela vai recair sobre mim mesmo. Ela não vai recair sobre um outro ser. Ela vai recair sobre mim mesmo. Beleza? Olha só. Ele se cortou com a faca. Então, ele executou uma ação que recaiu sobre ele mesmo. Tudo bem? Todas as vezes que você tiver uma ação recaindo sobre a pessoa que executa essa ação, você pode falar que o seu verbo está na voz reflexiva. Vamos lá. Voz passiva. O que vem a ser a voz passiva? Eu recebo a ação de outro ser. Então, na minha voz ativa, eu executo a ação e a ação recai
sobre uma pessoa. Agora, na voz passiva, essa pessoa executa uma ação em mim. Entenderam? Então, voz ativa, voz reflexiva, voz passiva. Tudo bem? Vozes verbais. É importante que você guarde isso. Outro conceito que eu preciso bater com vocês é a questão da conjugação verbal, tá? Né? Verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação, verbos de terceira conjugação. O que são os verbos de primeira conjugação? São aqueles verbos que terminam em ar. Pensar, brincar, conversar, certo? Então, todos os verbos que terminam em ar, nós chamamos de verbos de primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação, o que vem a ser verbos de segunda conjugação? São aqueles verbos que terminam, né? Verbos que terminam em er, né? Vender, ler, correr, tudo bem? Se tem er no final do verbo, então você tem um verbo de segunda conjugação. Meu verbo de terceira conjugação. O que vem a ser um verbo de terceira conjugação? O verbo de terceira conjugação são aqueles verbos terminados em ir. Dormir, sorrir, ferir, certo? Então, os meus verbos de terceira conjugação são aqueles verbos que são terminados em ir. Tudo bem? Vamos seguir. Agora eu quero falar sobre mais alguns conceitos, certo? Modo e formas dos verbos. Modos e formas dos verbos. Então, o que que acontece? Eu tenho o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada modo desse indica uma coisinha para mim. Vamos ver qual é qual. Vamos aprender sobre eles agora? Vamos? Vamos lá. Então, olha só, modo indicativo. O modo indicativo expressa uma certeza ou um fato. Quando eu falo assim para você, eu almoço aqui todos os dias. Isso é um fato, é uma certeza, algo que certamente acontece. Entenderam, senhores? Essa é a função do modo indicativo, expressar algo que é certo, algo que certamente acontece, de fato acontece. Modo subjuntivo, expressa uma ação que é incerta, duvidosa ou eventual. Como assim eventual? Passageira. Então veja bem, se eu gostasse de frio, moraria no Rio Grande do Sul, certo? Então, olha, se eu gostasse de frio, moraria no Rio Grande do Sul. Perfeito. Gostasse de frio. Eu estou aqui apresentando uma eventualidade, certo? Uma situação, né, de passagem, né? Um acaso que vai que acontece, né? Então, se eu gostasse de frio, moraria no Rio Grande do Sul. É uma eventualidade, vai que eu gosto, né? Se eu gostasse, eu moraria lá, mas como eu não gosto, eu não moro lá. Entenderam? Então, o meu modo subjuntivo, ele expressa algo incerto, duvidoso, tá? Uma possibilidade, tudo bem? Então, se o meu modo indicativo expressa uma certeza, o meu modo subjuntivo ele expressa uma possibilidade, algo incerto, tá? Que não necessariamente vai acontecer, né? Não necessariamente poderia acontecer. Modo subjuntivo. Modo imperativo. Então, senhores, o modo imperativo é aquele modo verbal que expressa uma ordem ou um desejo. Expressa uma ordem ou um desejo, tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui para você poder visualizar melhor. Então, quando eu falo assim, ó, vá lavar a louça, é uma ordem, concorda? Uma ordem que eu estou dando. Essa ordem que eu estou dando, para que essa ordem se manifeste, o meu verbo ele tem que estar no imperativo. Olha o meu verbo aqui, ó, certo? Ele está no modo imperativo, expressa uma ordem. Um outro exemplo, ó, gostaria de um suco de uva, por favor, certo? Se você chegar no restaurante e falar isso aqui com essas palavras, gostaria de um suco de uva, por favor, você colocou o seu verbo no modo imperativo, ou seja, você está expressando um desejo seu, certo? Então, ordem ou desejo, modo imperativo. Vamos lá. Agora a gente vai ver algumas formas do verbo. Então, infinitivo, tá? Infinitivo, o que que é a forma infinitiva do verbo? Os verbos, né, eu costumo falar que a forma infinitiva, os verbos estão exatamente da maneira que a gente encontra eles no dicionário. Ou seja, eles não foram flexionados, eles ainda estão com aquelas terminações ar, i, né, das conjugações, eles estão puros, não foram flexionados. Então, para que você possa entender melhor, eu peguei um exemplo aqui, olha. Ele foi comprar roupas novas.
tá bom? Comprar, o verbo comprar está no infinitivo, está com a minha terminação, né? Ar, certo? Se eu flexionasse esse verbo, ele perderia essa terminação ar. Observe, se ele comprasse, cadê o meu ar? Foi embora, tá? Ele comprou, cadê o meu ar? Minha terminação ar. Não existe mais, foi flexionado, né? Então, ele tinha comprado. Cadê minha terminação ar? Não tem mais a terminação ar, pessoal. A terminação ar não está presente. Por quê? Porque o meu verbo foi flexionado. Quando o verbo está no infinitivo, ele não foi flexionado. Ele ainda está com aquelas terminações da conjugação que eu ensinei para vocês agora há pouco. Beleza? Vamos lá. Gerúndio. O que vem a ser o gerúndio? Gerúndio é ando, endo, indo, ou seja, é a forma verbal do ando, endo, indo. Indica continuidade, uma ação que se prolongou. Então, quando eu falo assim, ó, ele está comprando roupas, é como se eu estivesse vivenciando aquilo no presente, né? Aquilo ainda está acontecendo. Continuidade. Gerúndio serve para isso. Eu estou perdendo muito dinheiro. Maria está partindo amanhã para Nova York, certo? Então, se há a ideia de continuidade no meu verbo, você coloca o seu verbo no gerúndio. Beleza? Vamos lá. Agora, pessoal, o particípio. Senhores, o meu particípio, como é que funciona o meu particípio? O particípio é quando a gente coloca a terminação ado e ido no final dos verbos. Tudo bem? Então, se eu coloco a minha terminação ado e ido no final dos verbos, eu estou colocando o meu verbo no particípio, certo? E aí a gente vai ver como é que funciona isso. Ele havia se preparado para o jogo. Ele havia se preparado para o jogo. Eu peguei o verbo preparar e coloquei ado. Quando eu coloquei ado no final, esse verbo passou a estar no particípio. Entenderam? Simples. Tudo bem? Agora eu preciso alertar vocês uma coisa. O verbo, se eu colocar o ado, ele fica no particípio, como eu acabei de falar. Agora, nem toda palavrinha que tem ado no final é verbo no particípio, tá certo? Existem algumas palavrinhas que têm o ado no final, né, o ido no final, mas não são verbos no particípio. E eu peguei um exemplo aqui para te mostrar. Eu estou perdido. Senhores, eu estou perdido, certo? Perdido tem ido no final, mas eu não posso falar que é um verbo no particípio, porque perdido é uma característica, certo? Característica minha, eu estou perdido, tá? Lembrando que os verbos, eles indicam ação, eles não indicam, né, característica, eles não estão aqui para ficar indicando característica, eles estão aqui para indicar ação. Tá bom? Então não é toda palavrinha que tem ado e ido no final que é um verbo no particípio. Para ser um verbo no particípio, tem que ter o ado e o ido no final, certo? E tem que estar expressando ação, porque é verbo, tá bom? Se não estiver expressando ação, se nesse caso aqui, né, eu estou perdido, você vê nitidamente que perdido é adjetivo, tá? A gente já estudou os adjetivos. Perdido é adjetivo, porque expressa uma característica. Isso não é coisa de verbo, o verbo expressa a ação. Tá? Eu posso até adjetivar um verbo, né? Mas isso é outra história, pessoal. Vamos lá. O conceito de humanidade havia se perdido no tempo. Agora sim, agora eu peguei a palavrinha perder e coloquei ela no particípio. Agora eu tenho um verbo no particípio. Por quê? Porque perdido agora, ele não está expressando uma característica, como aqui em cima. Perdido está expressando uma ação, a ação de se perder, tá? Certo? Voz reflexiva que a gente viu, né? A ação recaiu sobre a pessoa. Tudo bem? Então havia se perdido no tempo, certo? Olha só que diferença, né? Aqui em cima ele é adjetivo, né? Porque expressa uma característica, e aqui embaixo ele é um verbo no particípio, certo? Vamos seguir? Senhores, quando eu tenho um verbo no particípio, né? Ado, ido, a gente fala que eu tenho um particípio regular. Ou seja, eu consigo com muita tranquilidade colocar o ado e o ido. Agora, existem palavrinhas que não têm a forma do particípio ado-ido. Ou seja, existem palavrinhas que você não consegue colocar o ado e o ido no final. E elas não vão deixar de ser particípio, tá? Só que vão se chamar
particípio irregular. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Olha só, particípio irregular. Então, visto, dito, feito, tá ok? São palavrinhas que estão no particípio, mas não consigo colocar o ado nem o ido no final. Por essa razão, a gente chama de particípio irregular. Então, senhores, quando eu falar assim, ó, ele havia perdido, certo? Ele havia perdido. Ele havia perdido, né? Eu posso colocar também assim, ó, ele havia visto, tá ok? Ele havia visto. Os dois verbos, tanto o perdido quanto o visto, eles estão no particípio. Então, por que que visto termina com isto e não ido? Porque o verbo ver, ele não tem não tem a forma do particípio, tá? Com ado e ido. Tudo bem? Então existem alguns verbos que, apesar de estarem no particípio, eles não podem encaixar o ado e o ido. Por isso são chamados de particípio irregular, certo? Expressam a mesma ideia que um verbo no particípio, mas não tem ado e ido no final. A gente chama de particípio irregular. Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, eu vou bater com vocês os tempos verbais. Tempos verbais. Tempo. Quando eu falo de tempo, eu falo de passado, presente, futuro. Certo? Então, quais são os tempos verbais? O tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. É simples, tá? Uma observação que eu preciso fazer com vocês. Palavrinha pretérito. Então, senhores, o tempo verbal na língua portuguesa, né, para passado, a gente não usa a palavrinha passado, a gente usa a palavrinha pretérito. Então, todas as vezes que vocês, né, se depararem com pretérito, saibam que o significado é passado. Então, pretérito, presente e futuro. Né? Passado, presente e futuro. Pretérito e passado tem o mesmo significado. Beleza? Então vamos lá. Então tempos, né? Os tempos verbais. Como é que eu faço para colocar o verbo no futuro? A gente já está acostumado a fazer. A gente faz isso o tempo todo. Às vezes, na maioria das vezes inconscientemente. Então quando eu falo assim, ó, eu viverei feliz, eu estou jogando essa ação lá no futuro. Eu vou viver lá na frente feliz. Tá? Eu morarei aqui, eu vou morar aqui, mas lá no futuro. Certo? É uma forma de eu colocar o meu verbo no futuro, no tempo futuro. Quando eu quero manter esse verbo no presente, como é que eu faço? Eu vivo feliz. Eu vivo feliz, certo? Eu moro aqui, ou seja, algo que está acontecendo no presente. Eu moro aqui, tá certo? Então, e no passado? E no pretérito, né? Melhor dizendo, eu vivi aqui. Eu morei aqui. Vocês estão vendo? Passado, coisa passada. Eu vivi aqui, eu morei aqui, a gente vive fazendo essas transformações e nem se toca, né? Mas isso basicamente era o que eu queria passar para vocês. Os tempos verbais, futuro, presente, pretérito. Certo? Não é nada difícil.